Muito bem, você, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês, meus amigos, que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Mas a Estação da Luz Espírita, ou seja, a Web Rádio Estação da Luz Espírita, apresentou um programa excepcional. Programa Espírita, Espiritismo e Educação, nova dinâmica para a evangelização espírita. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita. Por isso, nós reunimos aqui o maior acervo possível de matérias espíritas, e aqui na página Estação da Luz Espírita você pode encontrar as matérias que você precisa para seus estudos, suas pesquisas, para o seu lazer. E hoje nós vamos reproduzir um programa excepcional, programa da Web Rádio Estação da Luz, para nós o programa 103, programa Espírita, Espiritismo e Educação, nova dinâmica para a evangelização espírita, com Marcos de Mário e Ronaldo Gomes, com Elias Tavares nos trabalhos técnicos da Web Rádio Estação da Luz. Programa simplesmente imperdível que nós convidamos você para nos acompanhar a partir de agora. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Olá, querido irmão, querida irmã, estamos no ar com mais um programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, a todos nos abençoe e tenhamos paz em nossos corações para estarmos aqui nesta convivência fraterna através dos princípios da doutrina espírita, esclarecendo a educação do Espírito, que somos todos nós, reencarnados, e com esse divino destino, que é um dia chegarmos à perfeição. Seja muito bem-vindo e não esqueça que você pode participar do nosso programa, estão aí já os telefones, o WhatsApp ou pelo YouTube, você pode participar enviando seu comentário, fazendo a sua pergunta. O segundo bloco do programa é dedicado às perguntas. Nós ainda estamos respondendo perguntas que vêm chegando, mas se você enviar, dando tempo, entra neste programa também. Então, grande abraço a você e agora a saudação do nosso Ronaldo Gomes. Boa noite, gratidão mais uma vez por estarmos aqui com todos. Muita paz, saúde, que possamos, eu e Marcos, como sempre dizemos, ser apenas o intérprete do nosso próprio anseio na busca da verdade, que provém do nosso Pai Maior. Muita paz, estamos juntos. Muito bem. Bem, hoje o tema estará voltado principalmente, claro, para os dirigentes dos centros espíritas e evangelizadores da infância e da juventude, porque nós vamos hoje conversar sobre nova dinâmica para a evangelização espírita. E nós vamos ter por base um livro de um querido amigo, companheiro, pedagogo, psicólogo, da cidade de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. Aliás, já vou deixar o meu abraço a ele, nós que já caminhamos aí da estrada pelo movimento espírita. Eu estou aqui me referindo ao querido amigo, está aqui o livro dele, César Braga Saide, Os Desafios da Evangelização Espírita, que é uma obra publicada pela Federação Espírita do Paraná. Especificamente desta obra, nós vamos hoje nos basear, pelo menos vamos utilizar, não tanto quanto aqui, o texto dele que compõe o capítulo 15 desta obra, com o título Possíveis Tendências da Evangelização Espírita. Ele abre o capítulo com uma frase do Leon Denis, retirada de O Problema do Ser, do Destino e da Dor, lá no seu capítulo 20. A frase do Leon Denis é a seguinte: se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam,
talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia sua força, sentiria que ele próprio poderia criar esse futuro. Bem, na sequência aqui do capítulo, nosso César Braga Said, ele vai nos dar 19 itens para refletirmos sobre a atualidade da evangelização e, principalmente, o seu futuro. Ou seja, o que nós podemos fazer para dar mais qualidade à evangelização espírita, infanto-juvenil, que ocorre nos centros espíritas, lembrando também que essa evangelização precisa se integrar à família, aos pais e responsáveis. Mas eu não vou ler aqui os itens, não. Eu e o Ronaldo vamos aqui fazer um bate-papo, vamos trocar as ideias dentro daquilo que o César Braga Said coloca e, é claro, aquilo que nós estudamos. Não é, Ronaldo? E aí, vamos ao nosso bate-papo? Vamos jogar um pouquinho de bola? Então, hoje você já vai me tirar uma dúvida. Hoje eu vou fazer aquele papel do aluno chato que pergunta o tempo todo, porque fica numa interação mais gostosa. Primeiramente, Marcos, para que evangelizar? Boa pergunta. Ótimo. Vamos definir evangelização e evangelizar. Porque às vezes nós falamos, mas não sabemos o que significa. Então, sua pergunta foi muito importante, Ronaldo. Vamos lá. Evangelizar e evangelização são termos que derivam da palavra evangelho. Então, evangelho vem ou significa boa nova, né? Ou seja, as novas lições, os novos ensinos trazidos por Jesus. E nós sabemos que a substância, a essência do evangelho são os ensinos morais. Então, quando falamos em evangelizar, olha, precisamos evangelizar as crianças. Nós estamos dizendo que precisamos colocá-las em contato com as lições de Jesus, as lições do Evangelho. Mas nós sabemos que não basta conhecer, não basta ter a teoria, é preciso colocar em prática. E aí você vai para o processo de evangelização. Levar esse ser humano, esse espírito reencarnado, do egoísmo para a caridade, do orgulho para a humildade, da violência para o amor. Ou seja, que as novas gerações consigam, então, apreender e colocar em prática os ensinos morais de Jesus. Isso é, então, a evangelização, o ato de evangelizar, e acredito, não, Ronaldo, que já deu para perceber a importância disso, não é? Diante de uma sociedade. Eu quero ser mais chato ainda com você. Tá, você falou isso, das crianças, mas e quem está à frente da evangelização? Esse evangelizador. O que você tem a dizer sobre o aspecto dele? Eu não estou fugindo do tema que está aqui, está na minha frente o texto do Said de novo. Então, eu quero entender. Pô, eu vou lá e vou evangelizar, muito bem, vou estar com as crianças, moral do Cristo, pô, show de bola, muito bem. Mas o evangelizador, que nunca passou por um processo de evangelização. Eu vou falar por mim. Eu fui evangelizador e não passei pelo ato da evangelização. E aí? Nesse caso, o evangelizador precisa decorar o evangelho, e aí ele já está pronto. Que bom, muito bem. Gostou da resposta? Gostei, muito interessante. Tem que decorar. Você gostou, mas é melhor rejeitar. Bom, não, muito bem. Claro que não. Tá, conhecer o Evangelho? Sim, óbvio, claro que precisa ter um estudo das lições, né, dos ensinos morais do nosso Mestre Jesus, e aí nós temos um grande auxiliar, que é a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Mas não basta decorar as lições do Evangelho, saber que aquele dito de Jesus está lá em Mateus capítulo tal, versículo tal. Não, porque não é isso. Bom, aqueles que não passaram pela evangelização na infância
E eu também sou o mesmo caso, porque eu não peguei a evangelização infantil na minha época, mas o evangelizador, ele precisa se preparar. Porque não basta ter apenas a boa vontade. Ah, tá precisando de alguém para trabalhar com as crianças? Ah, tá, então eu vou. Não. Precisa ter, primeiro, claro, conhecimento. Então, vai lá estudar o evangelho, antes de mais nada. E segundo, precisa realizar consigo mesmo, o tempo todo, o próprio processo de evangelização. Porque não dá para evangelizar uma criança se você não pratica os ensinos morais do Mestre Jesus. Como é que você vai falar de humildade, caridade, bondade, fraternidade, amar ao próximo como a si mesmo, se você está ali no centro espírita, na evangelização, e você ainda fala palavrão, você de vez em quando solta lá na frente das próprias crianças, e não gosto da fulana. Então, o processo de evangelização não é só para as crianças e os jovens, é principalmente e primeiro para o próprio evangelizador. Então, estudar por conta própria, fazer parte do grupo de estudo, cursos, treinamentos, tudo isso é muito importante para o evangelizador, mas, acima de tudo, ele colocar em prática o evangelizar consigo mesmo. Pois é, as perguntas, essas duas primeiras, parece até que nós estamos fazendo nossa transmissão hoje, nosso programa hoje, de trás para frente, de frente para trás. Mas não é isso. É para que possamos observar a importância da evangelização, até porque, Marcos, todas as religiões têm a sua evangelização, a evangelização evangélica, a católica, o catecismo, e por aí vai. Mas a terceira pergunta fica mais forte diante do que o nosso amigo nos traz. Porque lá no antepenúltimo parágrafo, ele fala uma coisa importante. De um modo ou de outro, precisamos saber para onde caminha uma atividade. Que atividade é essa, né? Então, quais os nossos objetivos com ela? Porque tem que ter um norte. Não é apenas chegar a evangelizar. Tudo que você falou é muito bonitinho, está tranquilo. Mas quais objetivos? As finalidades propostas dos ensinamentos de Jesus é levar a essa criança, a família, esse trabalho também, que a gente tem que participar com a família, muito presente também na casa espírita. Incutir neles o espiritismo, então, levar de fato objetivando todo esse aspecto da doutrina espírita, incutindo neles esse aspecto, porque ele diz assim, a fim de podermos comparar, rever, corrigir, acompanhando sempre o progresso das nossas crianças, da família e o nosso próprio progresso. Mas vamos lá, nós estamos falando de evangelização da doutrina espírita ou da evangelização com Jesus? Eu queria me esclarecer um pouquinho sobre isso. O assunto é muito importante, Ronaldo, tanto pelas colocações do César Said, quanto agora as colocações que você fez. Vamos entender que todo e qualquer processo educacional, qualquer metodologia, ela precisa ser antecedida pela filosofia da educação. E nós precisamos, estamos falando aqui, de evangelização à luz da doutrina espírita, certo? Então, obviamente, que o nosso trabalho no Centro Espírita, ele vai ser baseado nos princípios que formam o Espiritismo. Mas que princípios são esses? Então, vamos lá. A existência de Deus como Pai e Criador, a imortalidade da alma, a comunicabilidade entre a dimensão espiritual e a dimensão material e a lei de evolução. Esses são os 4 grandes princípios que estruturam o edifício doutrinário do Espiritismo. Disso sai toda uma filosofia. É como assim? Ora, a partir desses 4 princípios, nós temos uma visão que é nossa do Espiritismo sobre o ser humano e a vida. É uma visão própria. Então, a filosofia espírita, que enxerga o ser humano como um espírito imortal, reencarnado, destinado à perfeição, então, essa filosofia vai nos levar, então, a termos uma educação, uma prática educativa. E essa prática educativa vai ter, então, uma didática, vai ter uma metodologia. E é aqui
que os grandes educadores nos chamam a atenção e que o evangelizador espírita precisa entender, que atividade é uma coisa, ativismo é outra. Vou tentar exemplificar aqui. Tá? Muito bem. Quando você fala em atividade, você está falando de uma atividade pedagógica, ou seja, uma atividade norteada por essa filosofia educacional, que tem objetivos, que tem princípios, e mostra para você que você vai aplicar aquilo para chegar em determinado lugar, junto com as crianças, os jovens, os evangelizandos, de uma forma geral. Agora, ativismo é o seguinte, você está assistindo aqui o Espiritismo e Educação. Aí eu e o Ronaldo, ao falarmos aqui, lembramos de alguma atividade. Por exemplo, pode-se fazer assim, assim com as crianças. Aí você, puxa, gostei dessa atividade, vou aplicar isso agora no sábado, ou no domingo, né? Lá na evangelização. Mas se você fizer isso, isso é ativismo, porque está fora do contexto, está fora do que foi projetado, planejado. Você simplesmente achou uma atividade, achou ela muito bonita, bacana, boa, e simplesmente foi lá aplicar. Não pode, isso é ativismo. Então, atividade é uma coisa que tem que estar ligada à pedagogia, que está regida por uma filosofia. Agora, deixemos bem claro aqui. Evangelização espírita não é ensinar espiritismo, no sentido de catequizar, no sentido de querer tornar aquelas crianças espíritas. Claro que nós vamos trabalhar conceitos como imortalidade da alma, reencarnação, a caridade, sim, porque isso faz parte do espiritismo. Mas o processo de evangelização é trabalhar o evangelho de Jesus. Porque nós estamos precisando que os espíritos que estão reencarnando consigam justamente se ligar a Jesus. Ou seja, qual é o grande objetivo? Tornar as crianças e os jovens homens e mulheres de bem. Agora, claro, eles vão crescer, estarão com conteúdo e decidirão por si mesmos, com a sua autonomia, o seu livre-arbítrio, se vão efetivamente querer seguir o espiritismo e se engajar no centro espírita. Mas nós não evangelizamos para formar espíritas, evangelizamos para ligar esses espíritos ao evangelho. E isso é muito importante ficar claro. Marcos, beleza. Agora um ponto importante nisso aí. Já entendi a importância da evangelização, não é fazer lavagem cerebral, eu tenho que estar fundamentado, tenho que estar preparado justamente para isso, estar cada vez mais sendo flexível na evangelização. Eu estou pegando todo esse aspecto seu. Estar com as crianças ali, me colocar no lugar das crianças, me colocar no lugar da família, porque todo um trabalho, até porque muitas famílias que chegam ali também têm as suas religiões, mas às vezes estão ali por causa de uma cesta que recebem, enfim, uma variedade de coisas. Então, como evangelizador, você quer dizer que eu posso levar o exemplo de Jesus? Por que eu falo isso? Porque Jesus, ele foi o maior evangelizador nosso. Ele falou da imortalidade da alma, falou sem ferir ninguém, usou de uma didática maravilhosa que nós podemos usar também. Vamos dar um exemplo que às vezes você coloca, eu gostaria que você falasse, por exemplo, do bom samaritano. Olha o exemplo de Jesus na época, nós devemos passar isso para as crianças, qual foi a parábola do bom samaritano. Mas podemos trazer essa mesma parábola, Marcos, para os dias de hoje, não é verdade? Trazendo o ensinamento. Olha que a parábola é uma infinidade de situação da política, do religioso, do crítico, do que não acredita em nada. Olha só, através de uma simples parábola, o evangelizador não pode também pegar essa parábola e trazer o samaritano aos dias de hoje? Com certeza, pode e deve, porque nós precisamos entender que os ensinos de Jesus, eu sempre digo que eles são universais e são atemporais. Universais porque eles servem para qualquer pessoa, independente da sua cultura, nacionalidade, religião, e são atemporais porque eles não estão circunscritos àquela época em que ele viveu. Aí vão dizer assim, mas a parábola do bom samaritano
fala lá de Jerusalém, Jericó, fala lá de samaritano, de levita. Bom, ele não podia contar história diferente, ele não estava no mundo judeu da Palestina, daquela época. É claro que ele tinha que usar os termos da época, mas mesmo utilizando os termos da época, você vai ver que você pode transpor toda a história e os seus significados para qualquer outra época, como, por exemplo, a nossa, com a maior tranquilidade. Basta você substituir os termos, por exemplo, e você tá. Ele diz que havia lá um viajante, né, que ia de Jerusalém para Jericó. Ok, isso não tem sentido para as crianças aqui no Brasil. Então, você vai pegar a cidade de onde você mora, e basta você falar assim, olha, aqui, por exemplo, se fosse aqui Rio de Janeiro, então podemos dizer assim, olha, tinha um viajante que ia do Rio de Janeiro para Niterói, por exemplo. Tá? Ou, se você quiser, se você for do estado de São Paulo, você pode dizer, olha, tinha um viajante que ia de São Paulo para Campinas. Ok, você está apenas trazendo para hoje. Claro, o viajante daquela época, ele ia a pé ou a cavalo, ou de burrico. Bom, mas você pode alterar isso, porque hoje as nossas estradas são rodovias, são asfaltadas, com muito trânsito, os automóveis, né? Então, tudo bem, vamos colocar ele dentro de um automóvel, sem nenhum problema. Ele pode estar na estrada e, por algum motivo, ter que parar no acostamento, como, por exemplo, para trocar um pneu. E aí, ele vai ser assaltado. Exatamente o que acontece lá na parábola. E assaltados vão levar tudo dele, aí você pode colocar o celular aí no meio, aquela coisa, e ele vai ficar lá estirado na estrada. Tá? Aí Jesus faz com que os dois primeiros que passam pela estrada, os dois primeiros são religiosos. Então, tudo bem, vamos colocar dois religiosos aí no meio, que aí você pode nomear quem você quiser. E o terceiro é o famoso samaritano. Tá, hoje nós não temos mais o samaritano, ou seja, que é o judeu que vem da Samaria, né, da região da Samaria. Mas o que acontece? Ele escolheu o samaritano porque na época havia um preconceito, uma discriminação muito grande com aquele que era da Samaria. Bom, quem é discriminado hoje? Culturalmente, etc. Então você escolhe um personagem que hoje ele é discriminado e põe ali na parábola como sendo o terceiro, o que vai socorrer, aquela coisa toda. E aí, é claro, na parábola, Jesus diz, então, que o terceiro, que era o samaritano, levou o viajante para uma estalagem. Sim, porque era o que existia na época. Uma estalagem, o que é isso? Claro, isso não existe aqui no Brasil, aliás, praticamente do que existiu. O que existe hoje? O que é que você faz quando socorre alguém na rua, no caso aqui na estrada? Leva para a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, ou a UBS, né, a Unidade Básica de Saúde lá de São Paulo, como eles chamam. Enfim, porque você está adaptando, adequando para a realidade atual. Mas conta a história do mesmo jeito. E aí você vai se voltar para a criançada e dizer assim, pô, é aquela, desses três que passaram aí pela estrada, né, dos três, quem foi que usou de compaixão? Ou seja, quem é que ajudou, quem é que fez a caridade para o viajante lá que foi assaltado? Claro, eles vão responder exatamente como o doutor da lei respondeu para Jesus. O terceiro. E aí nós vamos encerrar. Bom, então, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer igual ao terceiro. Isso é caridade, isso é amar ao próximo. E aí, claro, você tem várias ligações para fazer, porque ninguém sabe quem é o viajante assaltado. Isso aí vai fazer ligações culturais, políticas, religiosas, aí dá um leque de discussão sobre o que é o próximo, o amor ao próximo. Então é muito importante nós trabalharmos tudo isso e verificarmos então, não é, Ronaldo? Que aquilo que foi contado há mais de 2000 anos é atualíssimo e dá para trabalhar. E eu quero agora levar outro ponto, que é justamente a preparação destes para uma casa espírita, a importância justamente da evangelização. Porque ali pode estar o futuro dirigente ou colaborador, não só ele em si, mas a própria família, como eu já participei de muitos, que a própria família mais tarde, um dos familiares foi ser diretor e dar continuidade no prosseguimento da atividade da casa. O que você acha disso, Marcos?
não é a importância da evangelização, até porque na evangelização nós temos a pré-mocidade e a mocidade, que também faz parte da evangelização. Exato, exato. E é por isso, então, que os dirigentes do Centro Espírita, acompanhando todo esse processo da evangelização, devem permitir a participação dos evangelizandos, sejam crianças, sejam adolescentes, jovens. Isso é muito importante. As novas gerações estão vindo cada vez mais inteligentes, cada vez mais espertas e despertas para a vida. Hoje, nós temos empreendedores jovens que dominam a computação, a tecnologia da informação, startups e tudo isso. Antes aqui do nosso programa, eu estava fazendo parte de um curso online e eu estava assistindo um vídeo da Malala, essa querida jovem, né, que está capitaneando internacionalmente a educação para mulheres, mas é uma jovem. Ela está aí com seus 20, 21 anos só, e dando uma aula. Parece que você estava vendo assim, uma mulher, já uma senhora, com 40, 50 anos de idade, com muita experiência de vida, muito estudo, mas não, é uma jovem dos seus 20 e poucos anos só, que ano passado, né, agora em 2020, terminou a sua formação acadêmica na Universidade de Oxford. Muito jovem. E aí você fica assim, meu Deus, que aula, que lições, que palavras, que visão da vida, da educação. Então, no Centro Espírita tem que acontecer a mesma coisa. Porque, como você bem lembrou, Ronaldo, alguns que estão ali no processo da evangelização vão abraçar, sim, o Espiritismo. E são o futuro, não apenas da humanidade, mas são o futuro também do Centro Espírita, do movimento espírita, do Espiritismo no mundo. Mas, para isso, eles precisam ter espaço, né? Não pode ficar circunscritos simplesmente lá na sala da evangelização. Bom, Marcos, é só para que deixemos claro que evangelizar é corroborar com o Cristo e com os ensinamentos que Kardec veio trazer, porque o Espiritismo não veio fazer proselitismo. E para não cairmos nesse erro de evangelizar tentando fazer, ou até fazendo, proselitismo. Aí cai tudo por terra, justamente o que você acabou de explanar de uma maneira muito clara e objetiva. Evangelizar é, antes de mais nada, evangelizar-se consigo mesmo. Não é santidade, mas passar as suas deficiências, mostrando como você está crescendo, o que você está passando também. E como ele diz aqui no finalzinho, que ele sintetiza muito bem no penúltimo e último parágrafo, sem que haja um contato frequente entre os que se encontram irmanados nessa atividade, como você colocou, para a troca de experiências, auxílio e aprendizados mútuos, rompendo com o isolamento, dificilmente lograremos alcançar o êxito desejado. E ele termina: evangelizar é assumir um compromisso com a própria consciência, de colaborar com Jesus no aperfeiçoamento do planeta. Logo, não basta apenas boa vontade, como você colocou, é preciso preparo sério e alegria no coração, pois trata-se da boa nova anunciada pelo Cristo e restaurada pelo Espiritismo. Em nenhum momento houve aqui fazer lavagem cerebral em nossas crianças ou conosco mesmo, senão aí nós vamos cair no fanatismo religioso. E é bom nós deixarmos claro, o Espiritismo é uma doutrina libertadora da consciência. O Espiritismo é uma doutrina que vem nos mostrar o quanto precisamos respeitar o livre-arbítrio, a autonomia, a criatividade desse ser. O César Saído nos chama aqui a atenção dessa questão muito perigosa
do isolamento. Então, ele fala que nós precisamos estar todos irmanados nesse processo da evangelização. Infelizmente, nós ainda encontramos centros espíritas que isolam a evangelização em determinado dia e horário das atividades do centro espírita. Certa vez, conversando com o dirigente de um centro espírita, eu perguntei a ele, né, sobre o funcionamento da evangelização naquela casa. E ele disse assim, não, funciona aqui sábado de manhã. Não, espera um pouco. Não, à tarde, é sábado à tarde. Ah, mas eu não tenho muito como falar da evangelização para você, porque eu nunca vim. Eu não sei exatamente como funciona. Aí eu fiquei olhando para ele, eu disse, você é diretor do centro espírita? Como assim? Não sabe se é de manhã ou se é bem à tarde. E aí, na sequência, confessa que, na verdade, nunca colocou os pés no centro espírita no dia da evangelização. Ele nunca acompanhou. Ele não tem nem ideia de como é que acontece. Ora, se nós temos um diretor do centro espírita que não sabe nada da evangelização, como que ele pode, na famosa reunião de diretoria, discutir coisas da evangelização sem ouvir os responsáveis e aqueles que estão realmente ali com as mangas arregaçadas e mão na massa da evangelização? Isso é isolamento. Quer dizer, põe a evangelização. Que dia vai funcionar a evangelização? Gente, olha só, para não atrapalhar aqui as atividades da casa, põe no domingo de manhã. Olha só o discurso. A evangelização atrapalha, porque aquela criançada, né, para cima e para baixo, aqueles jovens, e pessoal com cantoria e não sei o quê. Então, põe lá no domingo, horário tal, porque aí não atrapalha as atividades do centro espírita. A evangelização deve ser a mais importante atividade do centro espírita. É o que o César Saíde coloca aqui no final, que o Ronaldo acabou de ler. Gente, é trabalhar com o Cristo, para o Cristo, para formar pessoas do bem, conscientes, éticas, moralizadas. Não é uma atividade, mais uma, que o Centro Espírita realiza, não. Até porque o Centro Espírita é uma escola de almas. Então, vamos dar a devida importância à evangelização. Deixai vir a mim as criancinhas. Jesus, não, olha aí. Afastaram do mestre as crianças e tentando isolar as crianças do mestre, porque faziam muita bagunça, muita ruaça. Aí Jesus, que isso? Deixar vir a mim os pequeninos, vem cá. Ah, porque nós, os adultos, esquecemos que nós fomos crianças. A verdade é essa. Aí, quando nós éramos crianças, fazíamos barulho, podia, porque nós éramos crianças. Agora nós somos adultos, detesto criança aqui no comigo, me perturba, não dá mais para aturar. É impressionante. Mas, Marcos, é verdade. Chegamos ao final. Lidiane, a todos vocês que nos deram o boa noite, muita paz, gratidão. Robson, Ayrton, Lidiane, nós agora vamos para as perguntas. Nossa técnica já vai colocar aí. Vamos lá. Os nossos participantes. Pamela, Rio de Janeiro. Por que o espírito, quando chega à adolescência, se torna rebelde? Excelente pergunta. Claro, vamos fazer uma ressalva aqui à pergunta da Pamela. Não todo espírito, calma, porque senão não vamos generalizar. Não é todo espírito que quando chega à adolescência se torna rebelde. Mas, de fato, né? Isso é um quadro muito conhecido, também muito discutido pelos educadores, em muitas obras, muitos debates. O que acontece? Será que o Espiritismo tem uma resposta para isso? Tem sim. Aliás, vou contar aqui rapidinho. Certa vez, um querido companheiro do movimento espírita aqui do Rio de Janeiro, o Júlio César de Sarroris, o Sarroris, ele foi convidado certa vez para... Não era uma palestra, na verdade ele ia responder perguntas de uma turma de psicologia de uma universidade aqui do Rio de Janeiro, sobre o espiritismo. Ele foi, compareceu, representando o espiritismo, e os estudantes começaram a fazer perguntas, né? Isso, e aquilo, como é que é, e deixa de ser, e ele respondendo. E ele contava que, aí uma hora a professora parou, espera um pouco, gente, eu quero fazer uma pergunta aqui ao nosso companheiro aqui, nosso professor aqui espírita. Aí o Sarroris disse, pois não,
eu quero saber o seguinte, o senhor já está aqui há praticamente 1 hora respondendo todas as perguntas dos estudantes. Afinal de contas, esse espiritismo tem resposta para tudo? Aí o Savoriz dizia assim, olha, eu cocei a cabeça, nunca ninguém tinha me perguntado isso, né? Aí eu pensei um pouco, olhei para ela, professora, nunca me perguntaram isso. Mas pensando um pouco, sim, o Espiritismo tem resposta para tudo. Podem começar a perguntar. Então, em relação a essa questão da adolescência, sim, o Espiritismo tem resposta. O que acontece é o seguinte, o espírito, enquanto ele está na fase infantil, que vai principalmente até os 7, 8 anos de idade, ele não domina por completo o corpo, o novo corpo orgânico, a não ser paulatinamente, porque ele depende do desenvolvimento dos órgãos. E ele vem com essa dependência para poder receber a boa influência e as orientações dos seus pais e responsáveis, ou seja, que devem exercer sobre o espírito a influência da educação. Bom, mas aí o corpo orgânico vai se fortalecendo, os órgãos vão se desenvolvendo completamente, permitindo a ele, quando ele começa a entrar na pré-adolescência, a dominar o corpo. Na medida que ele domina o corpo, ele começa a se mostrar tal qual ele é. Na primeira infância, ele já mostra suas tendências. Agora, se essas tendências não forem trabalhadas, corrigidas, ele vai ter a tendência depois, na adolescência, de se mostrar mesmo como ele é. Agora, nós temos também que lembrar aqui que o espírito, quando está reencarnado, além de receber a influência dos seus pais e responsáveis, vai receber a influência dos grupos sociais aos quais ele vai se ligar, da escola, das mídias de informação, hoje a internet, por exemplo, e ele pode, lá na adolescência, que é um período em que ele está se assumindo e querer ser alguém na vida, porque ele não admite mais o ser tratado como criança, porque de fato ele não é mais criança, ele começa a querer ser tratado como um adulto, mas de fato ele ainda não é o adulto e não tem toda a experiência necessária. Então nós precisamos compreender essa fase, que psicologicamente é muito delicada. Então ele vai revelar aquilo que de fato ele é, que já está trazendo do seu passado, e poderá se deixar levar pelas influências que está recebendo, que são as influências externas sobre a sua personalidade. Bom, o que fazer com um adolescente rebelde? O adolescente rebelde, ele continua precisando de muito afeto, de muito diálogo, muita conversa, orientação. Agora, sem tratá-lo como criança, porque ele não é mais criança. E os pais precisam entender isso, né? A nossa criança está precisando. Que criança? Eu estou vendo aqui um jovem adolescente de 16 anos. Não é mais uma criança. Então, os pais precisam também saber se adequar à nova etapa, né, que está passando o seu filho, que agora está na adolescência. Agora, cuidemos da educação lá na infância, porque a educação na infância é que poderá corrigir as más tendências desse espírito, para que depois, ao assumir a adolescência, ele não seja esse rebelde sem causa, mas que está causando muitos dissabores na família. Vamos à nossa próxima pergunta. Vamos a ela. Rosângela, São Paulo. Tenho uma filha desafiadora de 5 anos que gosta de mandar e desobedecer. Como educá-la moralmente? Bom, Rosângela, é o chamado filho desafio. Bom, com 5 anos de idade, se a menina revela que gosta de mandar nos outros, inclusive nos adultos, provavelmente, e desobedece às ordens, com certeza que ela está necessitada da educação moral. Mas como fazer essa educação moral? Que essa que é a sua pergunta. Bem, a educação moral ela é dependente da autoridade moral dos educadores. No caso, os pais
ou responsáveis. Bom, como se adquire autoridade moral? Educando-se. Ou seja, para que eu possa educar a minha filha ou o meu filho, rebelde, desobediente, que mostra que no passado foi uma pessoa muito orgulhosa, tanto que hoje está querendo mandar em Deus e todo mundo, eu preciso me educar. Eu preciso me evangelizar para poder ter ascendência moral sobre esse espírito. Enganam-se os pais que acham que tem que bater de frente. Vamos ver quem é o mais forte, quem é que manda aqui. Não, isso só dá mais força a esse espírito, porque é um espírito desafiador. Eu tenho um caso desses na minha própria família, no caso mais na família da minha esposa, tem esse caso. Eu até brinco, né? Porque eu digo assim, olha, esse espírito, esse deve ter sido barão do café, deve ter maltratado muitos escravos, porque se deixar, olha, passa por cima mesmo, de olhar para você, aquele olhar desafiador, mas eu estou pedindo, eu mandei, aí eu dou aquela olhada, como é que é? Como é que é? O que você está pedindo, tudo bem, eu já entendi. Você está mandando, você está me dando uma ordem. Vamos conversar aqui? Vamos. Normalmente comigo, com a minha esposa, baixa a cabeça. Porque vamos sentar aqui e conversar. Mas como? Porque nós estamos nos trabalhando com todas as falhas, com todos os defeitos que ainda temos, mas estamos nos trabalhando no sentido de nos moralizarmos e darmos os melhores exemplos. Enquanto os pais, avós, brigam, põe de castigo, e fica naquele torneio, quem é que vai gritar mais alto aqui dentro de casa? Nós recebemos, tá brincando aqui, faz alguma coisa, fala assim, ei, calma, olha, tá faltando uma coisa aí, tá faltando uma coisa que você já aprendeu. Quais são as palavrinhas mágicas aí? Tá bom, vai, por favor, mas fala daquele jeito, né? E aí você, não, mas olha só, falando desse jeito, as palavras mágicas não funcionam. Então, de novo, vamos lá? Claro que isso aborrece. A criança tá doidinha para pular em cima de você, mas por que ela não faz? Porque ela respeita, porque ela pensa, com o tio e a tia aqui não dá. Por quê? Porque eles são bons, são pacientes, estão sempre conversando e mostrando, participam. Não dá. Então, os pais precisam fazer exatamente isso, para ter autoridade moral. Não adianta colocar de castigo. Vai lá para o quarto escuro. Ou seja, né, você apaga a luz, não permite que ela acenda a luz, tem que ficar lá no quarto. Que agora é para aprender. Então, vai aprender o quê? Vai aprender se tiver diálogo, se tiver realmente autoridade moral. Então, essa é a minha recomendação. Lembrando, Rosângela, sua filha é um espírito reencarnado. Ela só está mostrando as tendências que está trazendo do passado, que ainda não conseguiu trabalhar. Mas está com você, pela lei da reencarnação, para receber de você a educação moral. Então, ela é necessitada, claro, não apenas do diálogo, mas dessa autoridade. E faça os combinados com ela. Mesmo que você tenha que conversar 10 vezes para ela entender o combinado e aceitar o combinado, e mostra que, olha, não combinamos isso, ou seja, quebrando o combinado, a consequência e a consequência tem que ficar também dialogada e estabelecida. E aí para mostrar para ela, olha, eu não vou colocar você de castigo, você só vai ter que assumir a consequência conforme nós conversamos e combinamos. E ela vai ter que entender isso. Diga, Ronaldo. Bem. Agora, eu vou dizer que essa criança está perfeita, porque ela mostra o que ela é. E aquela que pede, por favor, sempre por favor, você está sempre fazendo a vontade dela. E aí? Ela não é rebelde. Muito bem colocado, Ronaldo. Que isso também é tendência de caráter do espírito. Ou seja, é um espírito manipulador. Porque, na verdade, se você observar, toda hora está apontando. Vai lá e faz de novo.
Mas vem como o cordeirinho, não, tá certo, mamãe, e não sei o quê, e aí você, tudo bem, e coisa e tal, mas vai lá depois, apronta, faz outra vez. Então os pais precisam saber observar isso, chamar o filho, senta aqui, olha só, eu conversei com você aquela outra vez, você pediu desculpa, tal, não sei, então nós desculpamos, e fomos tomar sorvete lá no shopping e tal. Mas vem cá, o que você fez hoje aqui? Você repetiu, né, a situação, né, basicamente. Mas você está errado, não está? É verdade, né? Desculpe, papai. Então você tem que observar isso, que ele vai de novo fazer, né, o mesmo circuito. Ele fala, não, olha só, eu aceito o seu pedido de desculpas. Claro que eu aceito. Mas você tem que reparar o que você fez. Como é que você vai reparar o que você fez? Vai lá até a sua mãe, vai lá até ela, e eu vou acompanhar, tá? Vai lá e vai sentar com ela e vai pedir desculpas a ela, tá? Tá bom. Agora, tem o seguinte, hoje não tem passeio no shopping e não tem sorvete. Mas eu já não pedi desculpa? Sim, mas não fez mais que a obrigação, certo? Mas isso não significa que mereça ir tomar o sorvete, passear no shopping, ir lá nos brinquedos este fim de semana. Não. Porque aí você vai exercer a sua autoridade e mostrar, olha, eu não estou aqui para ser manipulado, eu já entendi o seu jogo. Então os pais, em educação, os pais precisam saber observar, perceber, sentir as intenções que estão por trás daquela atitude do filho, para poder fazer a devida correção. Marco, eu coloquei porque, viu, rebelde é rebelde, e esse é manipulador. E tem aquele manipulador que não faz nada, né? Pede, mamãe, por favor, vai lá e faz. Aí a mãe fala assim, bota o lixo lá fora, minha filha, por favor. Mãe, agora não que eu estou ocupada. Tá, aí a mãe vai, bota o lixo, ela está ocupada. E, mãe, por favor, bota comida para mim. Mãe, por favor, lava para mim. Não faz nada, não. Mas, minha filha, você bota, por favor, o lixo hoje para mim? Mãe, hoje eu não posso. E a mãe vai lá de novo e bota. Quer dizer, olha, outro tipo de manipulador. E não é rebelde. É preciso observarmos a tendência da qual a educação naquele momento é a melhor e propícia para que nós possamos fazer. Não é rebelde. E aí? É complicado, Exatamente. Mas é isso aí. Os caminhos da educação, eles existem. Vamos à próxima pergunta. Gevic, Vianinha, você poderia nos dar dicas de dinâmica para a evangelização para a pré-mocidade? Boa! Bom, nós teríamos que entrar aqui em questões de atividades. Não vai dar para fazer isso aqui no nosso programa. Nós até podemos trazer isso como um tema para um próximo programa, mas a pré-mocidade, ou seja, os adolescentes, são muito dinâmicos, né? Tem muita energia. Hoje, então, eles estão aí muito ligados aos games, às redes sociais, aos aplicativos de comunicação instantânea, como, por exemplo, o WhatsApp, Telegram. Enfim, então nós precisamos aproveitar isso para levar para dentro do processo da pré-mocidade. E também entendermos que eles têm o direito de escolher o que querem estudar. Eles podem eleger temas, né, que eles vão querer debater, discutir e saber qual é o pensamento espírita. Então, utilizar as rodas de conversa, por exemplo, ser muito, muito importante, porque a roda de conversa é muito dinâmica. Todo mundo tem o direito de falar, mas eles vão aprender que precisa ter disciplina para isso. Pode-se debater o tema, mas ao mesmo tempo, como coordenador, vai mostrar que eles também precisam pesquisar. E aí é o momento de deixar que eles adentrem pela internet também ali na hora, para pesquisar determinado tema à luz do espiritismo. Você indicar, por exemplo, a literatura espírita, para que eles possam ir até a biblioteca, ver se existem os livros, e pegar, dar uma leitura e assim por diante. Ou seja, então, fica uma atividade bem dinâmica, entre outras, né, que podem ser realizadas utilizando o próprio dinamismo deles. Né? Porque nada pior para um adolescente do que ter que ficar sentado na frente de um Marcos Demarco ou de um Ronaldo Gomes,
para ficar ouvindo um ou outro ficar falando, dando aula. É a pior coisa que tem para o adolescente, para o jovem. Então, que os encontros sejam os mais dinâmicos e participativos possíveis. Mas nós vamos, não é, Ronaldo? Depois vamos trazer esse tema com atividades, realmente, para trabalharmos melhor aqui no nosso programa. Só uma deixa, você já deu a deixa aí, que eles façam, pesquisem. E a pesquisa é o melhor caminho. Porque trazer tudo pronto é muito fácil, mas eles se sentirem úteis naquilo que eles estão se propondo e a proposta que eles mesmos idealizaram. Pedro Augusto Recife, Marcos. Como integrar os jovens no centro espírita, além das atividades ligadas à arte? Excelente pergunta. Excelente pergunta, porque antigamente, hoje o quadro já está bem mudado, mas antigamente a participação dos jovens da Mocidade Espírita nas atividades do Centro Espírita eram participações muito ligadas à arte. Nós vamos ter a palestra comemorativa, não sei o que lá, chama os jovens para cantar. Vamos ter a festividade e tal, chama os jovens para cantar e fazer uma dramatização. Aí ficava assim. E claro que muitos jovens acabavam se afastando, porque eles não tinham oportunidade de participação no Centro Espírita, a não ser atividades artísticas. Claro que o jovem é muito ligado às artes de uma forma geral. Também não é só música e dramatização, teatro, tem muito mais manifestações artísticas, culturais, que os jovens podem trabalhar e que o Espiritismo também nos oferta. Mas não pode ficar por aí. Hoje eu tenho um jovem, por exemplo, ele tem 19 anos de idade e é fundador e CEO, que é o dirigente máximo, de uma startup. E ele também é espírita, está lá no Centro Espírita, certo? Aí nós olhamos para ele e dizemos, mas ele só tem 19 anos, ele tem que ficar na Mocidade Espírita. Gente, ele domina a tecnologia da informação, fundou uma startup, é o presidente da startup que acabou de receber um aporte milionário aí de uma fundação, isso, aquilo, para se desenvolver, e no Centro Espírita ele só pode ficar na mocidade? Claro que não, não. Então nós precisamos trazê-lo para as atividades. Por que ele não pode fazer o curso para ser passista? Porque ele não pode começar a atuar, claro, com supervisão, para que ganhe experiência, no atendimento fraterno, por exemplo. Daqui a pouco ele pode começar a fazer uma palestra, numa reunião pública. Nós vamos introduzindo pouco a pouco, porque sabemos que ele só tem 19, 18 anos, 20, e ele precisa ganhar experiência. Mas só vai ganhar experiência se puder participar. Porque se ele não puder ter participação, não vai ganhar experiência nunca. Eu, quando tinha 17, 18 anos, eu estava com meus 17, 18 anos de idade, eu me tornei o diretor, o dirigente do Departamento de Mocidades da União Distrital da época, né, que era o conselho lá do bairro Espírita, e eu já lá com meus 17, 18 anos, eu já estava à frente de todos os grupos na Mocidade Espírita. Eu ainda fiz a minha primeira palestra com 18 anos de idade, e não foi no Centro Espírita, não, porque foi uma prova de fogo, porque foi na Semana Espírita, e eu fui escalado para fazer a palestra, eu tinha 18 anos, quando fiz a minha primeira palestra e nunca mais parei. E então, o que mostra que dirigentes daquela época tinham uma boa cabeça, eram abertos, viram o meu potencial e permitiram que eu começasse a ganhar experiência, e é assim que nós vamos crescendo. Então, os jovens precisam ter aberto a participação. Mas para participar da atividade tal, precisa conhecer. Ótimo, vamos fazer o grupo de estudo, o curso de preparação, de qualificação, e permitindo. Se ele se destacar, se ele conseguir, ótimo, tem um futuro dirigente aí. Aliás, o Ronaldo, se ele já é fundador e presidente de uma startup, será que ele não pode chegar à diretoria do Centro Espírita? Mas eu vou deixar a pergunta no ar, eu não vou dar a resposta. Claro que cada caso é um caso, e tem que ser avaliado a experiência, o conhecimento do espiritismo. Isso é natural. Então é isso. Nós precisamos abrir
as portas internas do Centro Espírita para a participação dos nossos jovens. Com certeza. Próxima pergunta. Vamos a ela. Kleber Vitória, Espírito Santo. Diante de tanto fundamentalismo religioso na cultura e na política, como fica a educação? Que tema! É verdade. Nós espíritas entendemos que todo e qualquer radicalismo, todo e qualquer fundamentalismo no campo da religião é pernicioso para a cultura e para a educação. A educação tem que libertar. A educação precisa promover a autonomia consciente. Como educador, eu posso dizer que é com grande preocupação que eu venho assistindo, não apenas no nosso Brasil, mas também em outros países, um pensamento religioso fechado, fundamentalista, adentrar e comandar a educação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A educação ela precisa ser laica. A educação precisa permitir que os educandos e que os educadores possam estudar de tudo, possam tirar as suas próprias conclusões, possam decidir os seus caminhos, e não nós, pelo nosso viés, decidir o caminho dos outros. Então, esse é um perigo muito grande. Hoje nós temos, aqui no governo federal, um ministro da Educação que declaradamente é religioso. E tudo bem, que o problema não é esse. Claro que ele tem uma religião, porque se eu chegasse a ministro da Educação, ou o Ronaldo chegasse, nós não iríamos esconder o fato de sermos espíritas. Mas isso não quer dizer que eu vá promover, então, uma educação nacional com base no pensamento religioso que eu acredito, por mais verdadeiro que ele me pareça, porque eu tenho que respeitar todas as consciências. E, afinal de contas, entre os professores e entre os estudantes, nós temos aqueles que sequer têm religião, que nem acreditam na existência de Deus, como temos aqueles de diversas denominações religiosas. Então, como que eu, assumindo o Ministério da Educação, vou impor o espiritismo? Vou dizer, olha, a partir de agora, na minha gestão, tá, todo o currículo tem que ser baseado na reencarnação. Ora, mas se lá na escola tem professor católico, professor evangélico, professor judeu, professor ateu, como que eu vou impor uma coisa dessas? Então, o fundamentalismo religioso, tanto na cultura quanto na educação, acaba, portanto, se tornando pernicioso. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que nós, espíritas, rejeitamos o ensino religioso como sendo ensino de uma religião. Assim como rejeitamos no campo da política a formação de um partido espírita, porque não tem nada a ver isso. O espiritismo deve me dar consciência da vida, do ser humano, de nós sermos filhos de Deus. Mas, como o Ronaldo já lembrou aqui também, o espiritismo não faz prosélitos. Ou seja, nós não vamos impor o espiritismo a ninguém. Mas tenhamos calma, porque a lei divina é de evolução, não estamos abandonados. Jesus e os espíritos superiores estão trabalhando pelo nosso bem, e nós vamos chegar a esse momento de entender que não podemos impor a religião no campo da educação. Em vez de ensino religioso, porque na história das religiões. E aí ficam os historiadores. Nós temos os historiadores belíssimos aí que podem fazer a formação. Eu, como pedagogo, você, como educador, fomos nos formar em historiadores e está aí, criar a história das religiões. Aí sim, nós estaremos fazendo de uma maneira laica, levando a história das religiões sem nenhum proselitismo. Vamos à próxima pergunta. Acabou? Ah, não, ainda tem. Laura, Rio de Janeiro. Quais são os fundamentos da educação espírita? Boa, vai fechar com chave de ouro.
Laura, meu Deus do céu, mas Laura, isso aí é tema para um programa inteiro, né? Mas os fundamentos da educação espírita são aqueles derivados dos princípios básicos do espiritismo. Vamos então a eles. Primeiro princípio básico, a existência de Deus, mas na compreensão de Deus como Pai e Criador, o Deus soberanamente bom e justo, perfeito. Então, esse é o primeiro princípio. Segundo princípio do Espiritismo, a alma imortal, ou seja, que todos nós somos almas criadas por Deus e que não morremos, ou seja, que a morte não existe. O que existe é a dimensão espiritual de onde viemos e para onde voltaremos. Terceiro princípio do Espiritismo, a comunicabilidade entre os dois planos de vida, ou seja, a tão famosa mediunidade, que há o canal de comunicação entre os que estão desencarnados, vivendo no mundo espiritual, e os que estão encarnados, somos nós aqui presentemente. Quarto princípio básico do Espiritismo, a lei de evolução, porque compreendemos que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, mas com todo o potencial divino, que vamos desenvolvendo através das reencarnações para chegar à perfeição. E acabei de falar, não um quinto princípio, mas um princípio subsidiário, que é ligado à imortalidade da alma e à lei da evolução, que é a reencarnação, ensinada por Jesus como nascer de novo. Mas temos um outro princípio subsidiário também importante, livre-arbítrio. Ou seja, nada nos é imposto. Nós temos a reencarnação como um planejamento geral, mas temos o livre-arbítrio para, através da nossa consciência, termos as tomadas de decisão. Vou para cá, vou para lá, mas sempre assumindo as consequências das minhas decisões e dos meus atos. Bem, esses princípios do Espiritismo fundamentam, portanto, a educação espírita. Ou seja, a educação espírita é aquela cujo processo é desenvolvido tendo por base os princípios do Espiritismo. Muito bem, Marcos. Chegamos ao final, então. Passa muito rápido. Passou Verdade. muito rápido. Muita paz a todos. Que Jesus os abençoe. Gratidão pelo carinho, a nossa técnica aí, a todos vocês. Sheila, todos vocês. Passa muito rápido, não dá, mas nosso coração está aí. Que Jesus os abençoe, ilumine e guarde. Muita paz e até segunda-feira. Que possamos, então, estarmos juntos toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, para mais um Espiritismo e Educação, para compreendermos a importância e a dinâmica da educação para os espíritos que reencarnam. Um grande abraço a todos, paz em todos os corações e até o nosso próximo encontro.